elevar um pouco mais o nível. Vou elevar um pouco mais o nível hoje do conhecimento que vocês precisam ter em sala para levar o aluno a entender e fazer o aluno aprender. Duas coisas diferentes, tá bom? Escreve no papel isso aí. Levar o aluno a entender Ponta Grossa chegando e fazer o aluno aprender. Fazer o aluno aprender. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e nós vamos... Fala, Pedrão! Como é que você tá, meu irmão? Fala, Magili, tranquilo? Ótimo, você? Tranquilo que nem o mar de domingo passado, com ondas com 2,5 pés de altura, cara. Delícia para pegar jacaré. Vamos lá, anota aí então, Pedro. O professor tem duas tarefas dentro de sala: levar o aluno a entender e fazer o aluno aprender. Enjoy. Deixa eu colocar a tela em branco aqui para vocês e a data de hoje, porque depois eu mando o print para vocês. Júlia, dá para acreditar que nós já estamos em setembro? Eu ainda lembro do gosto do frango assado do Natal desse ano. Você acredita? Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai colocando na tela para vocês. Vocês estão vendo a tela em branco aí, né? Se tiver algum problema de me ouvir ou de ver, vocês têm que me falar, tá? Então tá bom. No papel de vocês aí, vou colocar aqui. Enjoy 5 de setembro de 2024. Depois eu passo para vocês isso aqui, mas não é para deixar de anotar, porque anotando vocês aprendem, beleza? O professor então tem duas missões importantes aí: levar o aluno a atender, levar o aluno a entender. E olha só a segunda, que é a grande responsabilidade: fazer o aluno aprender. Por que eu coloquei essas duas missões aqui? Porque quando a Júlia contextualiza, quando a Júlia explica, quando a Júlia demonstra, tudo isso está em qual das duas esferas aqui, Júlia? Na 1 ou na 2? Na 1. Então vamos colocar cada coisa no seu lugar aqui, ó. Vocês vão fazer do jeitinho que eu estou fazendo aqui, tá? A Júlia contextualiza. A Júlia explica de maneira clara. Os alunos adoram a aula da Júlia, porque ela explica, eles entendem. Aí ela demonstra. Beleza. Mas tudo isso está no campo de levar o aluno a entender. Concordam comigo? E aí, se o professor não entende a próxima esfera, Pedro, ele vai falar para você assim: Pedro, eu não tenho culpa se os alunos não têm vontade. Pedro, eu não tenho culpa se os alunos não acham importante o inglês. Ô Pedro, eu não tenho culpa se o aluno não aprende. Então vamos lá. Não tem mesmo se ele ficou só na esfera 1. Se ele foi para a esfera 2, olha só que legal que fica isso aqui, ó. O que é que eu faço na esfera 2, Júlia? Você que levantou a mão, que eu vi aí, você levantou assim, né? Aí, ó, levantou a mão. O que é que eu faço na esfera 2, Júlia? Que leva o aluno, faz o aluno aprender. Que eu aumento as garantias que o cara vai sair da minha aula com alguma coisa a mais. Prática. Prática. Vou colocar aqui, com acompanhamento e feedback de reforço. Não, vou colocar só aqui, ó. Com acompanhamento. Vou aumentar aqui, ó. 2.2.
reforço positivo. Tá dentro da segunda esfera, né, Priscila? Porque aí a Priscila está ensinando o cara a falar uma frase, o cara falou uma frase, se ele recebe um reforço positivo no final da frase, ele fala, nossa, eu acertei o que a teacher ensinou, que da hora, tô feliz comigo. É aqui no reforço positivo que eu vou imprimir sentimento. Vocês sabiam, galera, só abrindo um parênteses aqui, você lembra com mais nitidez tudo que teve um sentimento muito forte? A memória, Priscila, ela está diretamente ligada ao sentimento. A memória, pode ver, os momentos mais assim, que você teve na vida, são aqueles que você lembra nitidamente. Por quê? Porque tinha um sentimento colado na tarefa. Então o que eu preciso fazer? No reforço positivo, é a hora que a Priscila fala, aí, Guilherme, show de bola, que excelente plano de aula, cara, maravilha. O Guilherme fala, nossa, a minha coordenadora gostou do que eu fiz, que da hora. Vai lembrar e vai fazer de novo. Isso funciona com todo mundo, galera, com professor, com aluno, com todo mundo. Não esquece disso. E o terceiro, quem arrisca? Pedro que levantou a mão. Levantou, eu tenho visão espiritual. Você não levantou, mas teu espírito fez assim, ó. Eu. Pedro, o que a gente faz no final de toda a aula que vai fortalecer o momento de prática do aluno? Revisa o conteúdo dado? Quase. Passou raspando, bateu na trave. Vamos ver. Quero ouvir. O que eu faço no final de cada aula, galera? Que reforça, que faz o aluno sair da sala de aula. Isso, pessoal lá, ó, pessoal de Porto Velho lá, sussurrou alguma coisa, eu quero ouvir. Sussurrou ou não? Não? Foi impressão minha? Sussurrou. Não, ele também quer falar, Júlia? Então joga o Joaquim Pô aí, alguém vai ter que falar. Percepção e progresso, hein? Percepção de progresso. O prêmio de $1 milhão vai para percepção de progresso. Olha só que legal. Separando desse jeito, Júlia, fica mais organizado tudo que a gente está aprendendo, não fica? Porque a gente percebe com isso que tem 2 momentos na aula. 2 momentos. Um onde eu explico e o outro onde eu pratico, reforço e aumento a percepção de progresso. Agora eu quero ver, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Na proporção 80-20, a Priscila já está atenta ali para ganhar o prêmio de $1 milhão. Na proporção 80-20, aonde que está o 80 e aonde que está o 20 das esferas 1 e 2? Valendo! 20 no primeiro e 80 no segundo. 20 no primeiro e 80 no segundo. Isso! 20% do tempo gasto aqui. Olha só como vai ficando mais organizadinho, Ju. Você nunca tinha visto desse jeito, né? É que agora vocês estão começando a organizar tudo que a gente está aprendendo. Então, olha só. 20% aqui. Ou seja, 20% do que, Najib? Do tempo. Gasto na aula para eu explicar. Agora vem comigo e me responde. Quantos de vocês já viram um professor gastar quase a aula inteira explicando a matéria? Quantos de vocês já viram uma aula praticamente toda onde o professor explica e dá exemplo e faz desenho no quadro e aí no final ele manda aquela assim, vocês têm alguma pergunta? Vocês entenderam? Então, isso não é a divisão didática correta para você levar o aluno a fazer. O que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Essa é a proporção, ó. Se eu fizer dessa maneira, aí entra o professor de inglês, informática, mídias sociais. Você tem sempre que lembrar o seguinte, no treinamento passado, não lembro exatamente quem falou, mas alguém falou assim, o meu plano de aula, Najib, eu começo com um objetivo em mente. O que é que eu quero que o meu aluno aprenda
naquela aula a fazer. Vocês lembram quem falou isso? Foi o pessoal de Porto Velho? Acho que foi alguém de Porto, cara. Quem que levantou o dedinho em Porto Velho? Qual é o seu nome? Foi ele mesmo. Gabriel, mas Gabriel. Gabriel. Você começa o plano de aula de maneira correta, já se perguntando, no final dessa aula, o que eu quero que o meu aluno saia sabendo fazer. Então, posso colocar essa pergunta aqui no começo? Vai ajudar a gente a compor o plano de aula melhor? O que vocês acham? Então, vamos colocar lá. Vou só meter mais um print aqui no grupo lá para dar sinal de vida de que nós estamos trabalhando, galera. Senão... Muito bem, eu vou colocar aqui, ó. Objetivo. Ao final dessa aula, o que eu pretendo que meu aluno, ou meus alunos, que é mais que um, consigam fazer. Não é só entender. Porque esse é o modelo de aula para desenvolver competência. Vamos falar o seguinte. Qual que é o conceito de competência, Julia? Você que já viu esse treinamento, Ju. Qual que é o conceito... Júlia de Cascavel? Júlia de Cascavel. Qual é o conceito de competência, Ju? Como é que você define competência? Competência pode ser algo que você consiga fazer, que você tem ideia de como fazer. Competência. Muito bem. Júlia, você pode me falar em que área você é competente? Que você consegue fazer algo sem pensar muito, de maneira automática? Jogar vôlei. Ô, louco, bicho! Nós temos uma jogadora de vôlei aí. Muito bem. Priscila, me fala uma coisa que você sabe fazer bem, sem prestar muita atenção, de maneira automática. Cozinhar, Nagi. Passa o endereço para nós aí, Priscila. Ô, Pedrão, o que você sabe fazer bem, cara? Sem pensar muito, de maneira automática. Música. Você faz o quê? Escreve ou toca? Os dois. Ô louco, bicho! Que instrumento que você toca? Eu toco baixo, guitarra, bateria, violão e flauta doce, um pouco. Você é um músico, então? Caraca, quem sabe faz ao vivo. Na próxima você traz um violão aí pra nós, cara. Beleza? Galera de Porto Velho, essa moça que tá na frente da câmera aí, cujo nome eu não me lembro, porque a idade não me permite, me fala qual é a competência que você tem, algo que você sabe fazer de pronto assim. Ai, Najib, eu acho que eu sei aconselhar. Aconselhar? Depois você passa o seu WhatsApp para nós e cobra a hora de psicólogo aí, porque a gente vai encher você de pergunta. Não, legal. Se você sabe aconselhar, sinal que você tem aí alguma competência, alguma expertise para isso. Aonde eu quero chegar? Eu também quero. Já tem cliente em Cascavel aí, ó. Já tem cliente em Cascavel. Pega o número, já passa o valor hora aula aí. Hora conselho, né? No começo de uma aula, Pedro, imagina que você está me dando uma aula de bateria, tá bom? Você está me dando uma aula de bateria. Então, olha só o que eu vou falar. Priscila, traz para culinária, Júlia traz para o vôlei, tá? E a garota de Porto Velho lá, traz para aconselhamento. Vocês concordam que qualquer competência eu não posso ensinar tudo numa vez só? Por exemplo, o Pedro chega para mim e fala, Najibão, hoje você vai tocar blues, rock, samba rock. Eu falo, nossa, que legal. No final da aula, como é que eu saio? Frustrado, porque eu acho que o problema sou eu. Não, a primeira aula de bateria, provavelmente o Pedro vai falar, cara, essas aqui são as baquetas, vou te ensinar o que é caixa, chimbal, surdão,
Tá vendo? Ó, pisa no pedal, tá vendo? Isso aqui, vou te ensinar o que é compasso. Não é isso, Pedro? Eu fui um bom aluno de bateria, cara. Eu dou as minhas batidas aí. A Priscila vai falar, ó, vamos lá. Vou te ensinar a fazer o le placé primeiro. Que é picar todos os condimentos, o que você vai precisar. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer um arroz. Mas hoje eu vou te ensinar só por que eu estou falando isso. Nenhuma competência se constrói na aula inteira. Então, você tem que ter isso em mente, porque, pô, de tudo que eu tenho que ensinar o aluno a falar inglês, hoje, irmãozão, nós vamos focar no presente. Beleza? Não, nem presente. Hoje eu vou te ensinar como é que fala eu gosto, eu não gosto, e vou te ensinar a fazer uma pergunta. Você gosta? E no final dessa aula, você vai saber falar. Eu gosto de esportes, eu não gosto de esportes. Você gosta de esportes? Naturalmente. Beleza? Beleza. Quão importante é o início da aula eu falar para o Pedro. Pedro, no treinamento de hoje eu vou te ensinar as duas esferas que um professor tem que ficar focado para que a aula dele seja completa. O Pedro pega lápis e caneta, ele já sabe o que vai acontecer na aula inteira. E vai perseguir isso daí. Então, o pessoal de Porto Velho, que no treinamento passado, retrasado, falou para mim assim, eu já começo a minha aula pensando assim, Najbon, o que eu quero que o meu aluno saiba fazer no final da minha aula? Eu vou mais longe. Além de você saber, tem que colocar no quadro. Lembra gestão de quadro branco que a gente conversou? Coloca no canto lá em cima, ó. E coloca assim, ó. Ao final dessa aula, você vai saber 2 pontos. E coloca isso. Cara, é tão gostoso quando você está tendo uma aula e você olha para o quadro e fala, caramba, o professor tem um objetivo. Que ao final dessa aula eu saia daqui sabendo falar, eu gosto de esportes, eu não gosto de esportes. Você gosta de esportes? Sabe por que eu estou falando isso, Priscila? Para nós que somos professores, a gente acha que o aluno vai ter a capacidade de absorver tudo que a gente vai falar. Júlia, você está tendo treinamento comigo há quanto tempo? Eu acho que uns 7 meses. Quase 1 ano já, né? Uhum. Qual foi a única vez que você viu eu colocar todas as disciplinas no quadro juntas desse jeito e organizar dessa maneira? Acho que nunca. Você não aprendeu a separar primeiro contextualização? Você não aprendeu a separar primeiro explicação? Você não aprendeu a separar primeiro demonstração? Sim. Então, agora que eu estou juntando tudo para vocês verem que tudo que a gente falou de maneira separadinha tem um lugar na aula. A gente falou e eu nem coloquei aqui a matriz de desenvolvimento de competência. Mas ela cabe aqui dentro. Ela é a terceira coluna, ela está aqui, ó. A terceira coluna está aqui. Agora, vamos lá. Vamos estender um pouquinho? No reforço positivo, vamos definir reforço positivo assim. Gente, pergunta se eu estiver falando alguma coisa que vocês ainda não ouviram. Reforço positivo é quando eu dou... Olha que legal, aquela aluna lá de Porto Velho, prestando atenção, ela subiu a cabeça assim por cima do ombro do cara lá. Isso é demais, cara. Isso é muito legal. Ah, ela escondeu agora, tadinha. Deixa ela ver. Isso aí! É para você ver a tela que a gente está falando, tá? O reforço positivo nada mais é do que um adesivo emocional que você coloca no aluno, dizendo para ele o que você acabou de fazer tá certo. Beleza? Então tá. Para ele, olha só onde eu vou chegar, ó. Vou puxar uma seta aqui. No reforço positivo, eu preciso ter em mente o quê? O aluno precisa ter boa performance. Faz sentido, Pedro? Pedro está me dando uma aula de bateria, me deu as baquetas, eu estou na aula 2, ele já me ensinou as peças da bateria, ele falou, então agora vamos lá, Najibão, uma música tranquilinha para você aprender o compasso 3x1, beleza? E aí ele colocou uma música tranquila, ele colocou todo o ambiente para me prover uma boa
performance. Porque ele quer que eu saia do banquinho da bateria pensando o quê? Eu consigo tocar, cara. E eu chego em casa e falo assim, mãe, hoje eu toquei uma música na bateria, segunda aula, velho. Você acredita? O Pedro sabe que o que eu fiz foi um compasso simples. Mas o que o Pedro quer, que eu saia da sala de aula acreditando que eu posso, porque eu vou voltar para a segunda aula. Eu vou voltar para a terceira aula. O Pedro sabe que para eu tocar um samba rock, para eu tocar um samba, sei lá, de caixa, eu vou precisar de muitas aulas. Porque a velocidade é diferente, o compasso muda, enfim. Mas eu não vou chegar lá, olha o que eu vou falar, se eu não tiver um acúmulo de experiências positivas antes de chegar lá. Para eu continuar no caminho. Então, para o aluno ter boa performance, eu preciso de 3 coisas que são. Anota que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Para ele ter boa performance, eu preciso de 3 coisas que eu vou colocar aqui para vocês. A primeira é uma atividade chamada drag-in. O que é o drag-in, Najib? É conhecido como arrasto. Na aula passada, o Pedro me ensinou qual era o nome de cada um dos instrumentos. Nessa aula, ele vai falar assim, Najibão, vamos lá, como é que é mesmo o nome desse maior aqui? Aí eu falo, é surdão. E esse aqui? Esse é caixa. Qual que a gente... Enfim, ele vai fazer um resgate da aula anterior para essa aula. Na aula 3, olha só que legal. Aula 3, o Pedro vai fazer um resgate da aula 1, um resgate da 2 e trazer para 3. Por quê? Porque isso favorece memória. Gente, essa parte da frente aqui, ó, do nosso cérebro, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma réplica muito sem vergonha do que é o nosso cérebro, tá? Essa parte da frente aqui, ó, a testa, atrás da testa aqui, tem uma coisa chamada lobo frontal. Esse cara é responsável pela memória executiva. Ele é responsável por aquilo que a gente tem que lembrar. Por exemplo, você não precisou lembrar como é que abre um tubo de pasta de dente e escovar os dentes hoje depois do almoço. Por quê? Está armazenado num lugar que você precisa com frequência. Você não precisou lembrar como é que abre a porta da geladeira. A minha neta de 1 ano, ela não sabe abrir a porta da geladeira, que para mim é uma competência muito simples. Mas de tanto ela tentar, ela vai registrar o movimento, ela nunca mais vai esquecer. Então, memória, isso aqui, ó, favorece a memória de curto prazo. Quando você ensinou para o aluno que quando eu tenho o verbo I like, o verbo da frente vai com to, vou dar um exemplo. I like to work, I like to study, I like to go, I like to eat, I like to cook, I like to swim. Para ele memorizar que entre 2 verbos vai o to no meio, ele vai precisar passar por esse caminho aqui de I like to work, I like to go, I like to study, I like to cook, I like to swim, I like to sing, I like to read, para o cérebro dele falar, opa, tem um padrão aí. Entre 2 verbos, não sei porquê, mas tem um to no meio e eu não posso falar I like work. Aprendeu. Então, isso não adianta só você explicar. É na prática que o cara vai conseguir lembrar. Primeira técnica é o drag-in. A segunda é o scaffolding. Scaffolding é andaime. Tá? Vou colocar aqui, ó, andaime. Isso na pedagogia é o seguinte. Imagino que o Pedro fala para mim assim, Najibão, eu estou usando o exemplo do Pedro. Não sei por quê, porque eu poderia usar da Priscila também, mas é porque a gente tem algo em comum, a gente toca bateria e tal. Provavelmente deve tocar muito melhor que eu, que faz tempo que eu não toco. Mas aí o Pedro fala assim, ó, Najibão, para você lembrar, eu coloquei, olha só que legal, o nome do instrumento na beiradinha do instrumento aqui para você lembrar. O que é isso? Eu vou tocar minha vida inteira com o nome do instrumento no instrumento? Não! Quem está aprendendo a tocar uma guitarra, um baixo, no começo não tem a marcação das notas ali, mas uma hora aquilo você vai retirar. O que é isso? Andaime. Andaime é algo que você coloca ali para dar segurança, mas uma hora você tira e não precisa mais.
Mas como é que eu faço isso na sala de aula, Najibon? Me dá um exemplo aí. Imagina que a Júlia ensinou na aula passada os 5 verbos mais utilizados no inglês. Estou dando um exemplo hipotético aqui, ó. O verbo prefer, need, have, want e like. Os 5 verbos primários mais importantes no inglês. E ela quer que eu me lembre na aula de hoje para ter uma boa performance e eu continuar estudando. O que ela faz? Ela traz um papel impresso com o verbo e a tradução e deixa do lado do quadro. Najib, mas o aluno tem que lembrar? Não! Não tem, não! Você que é responsável por fazer ele lembrar colocando um andaime lá. Isso vale para tudo. Vale para inglês, vale para... Pô, você ensinou informática pro cara hoje, beleza? Você ensinou informática pro cara hoje. O que você ensinou? Ah, eu ensinei isso, isso e isso. Olha só o que eu vou falar aqui, ó. Ele vai precisar desse conhecimento na próxima aula? Vai! Então, na próxima aula, você vai fazer um favor a você como professor, aumentando as garantias que o seu aluno vai aprender e vai colocar na parede. Ué! A Priscila me ensinou a fazer o le placé. Separar... Nem sei se é assim que fala. É assim, Priscila? Posso estar falando uma asneira aqui. Que é quando você prepara... É le placé? Ah, legal. Aí, na próxima aula de culinária da Priscila, ela vai ter um cartaz com le placé, o desenho de como a gente fez na aula passada, na frente. Olha que professora efetiva. Porque ela quer que eu tenha uma boa experiência fazendo o le placé nessa aula para continuar a aula 2. Gente, como professores, a gente tem a importante responsabilidade de garantir que o aluno tenha uma puta performance durante a aula. Porque isso vai fazer com que ele sinta vontade de continuar aprendendo. Faz sentido? Faz sentido? Então para com essa mania de professor antigo de não, eu quero ver se você lembra os 5 verbos que eu ensinei a aula passada. Lá. Meu, para! Você vai expor o aluno ao ridículo. Não, cara, ajuda ele. Bota os verbos lá. Bota o que você ensinou na aula passada lá. Faz ele entender. Olha só o que eu vou falar. O aluno vai confiar em você quando você responder 2 coisas para ele. Que você se importa com ele e que você pode ajudá-lo. Eu vou mais longe. O aluno vai ter conexão com você quando você responder 3 perguntas para ele. Vou colocar aqui, ó. O aluno vai se perguntar assim, ó. Você se importa comigo? Na cabecinha dele ele fica assim. Priscila me ensinando a cozinhar. Mas será que ela não está interessada só no dinheiro que eu pago? Porque isso não dá conexão entre eu e a Priscila. Mas quando ela fala, Najib, tô mandando no seu WhatsApp pessoal a foto do lindo le placé que você fez hoje na aula de culinária. Nossa, velho, criou conexão comigo. Você entende? Porque ela mostrou que ela se importa comigo. Quando eu coloco o scaffolding, quando eu coloco o andaime, eu estou mostrando que ela se importa comigo. Faz sentido? Boa. Segunda coisa. Será que ela pode me ajudar? Será que ela pode me ajudar? Será que ela se importa comigo? Quem sabe a terceira pergunta aí? Eu acho que agora que nós temos a coordenadora de Cascavel aí, que é a veterana da turma, olha ela, chegou correndão aí. Qual é a terceira pergunta que a gente responde para o aluno para criar conexão? Você lembra? Posso confiar em você? Essa é minha aluna, eu pago pau mesmo, viu? Posso confiar em você? Aí, ó. Quando você, através da sua aula, responde através das suas atitudes. Aliás, ó, Pedro, pega a visão. Isso vale para tudo, cara. Vale para professor que você quer ter conexão com ele para ele poder confiar na sua liderança. Vale para pessoa que você tem um relacionamento íntimo e você quer ter um relacionamento de confiança. Por quê? Se através das suas atitudes você consegue mostrar que você se importa com a pessoa, que você pode ajudá-la e mais, que ela pode confiar em você, você cria conexão. E conexão traz a confiança do aluno falar, eu posso
segurar literalmente na mão do Pedro, que ele vai me conduzir pelo caminho da fluência, pelo caminho da música, pelo caminho da culinária, pelo caminho do aconselhamento, whatever. Mas eu preciso avaliar e reavaliar a minha ação docente. A minha didática tem que refletir essa performance. Faz sentido ou não? Se não, cara. E aí, por isso que, na boa performance, eu preciso de drag-in, scaffolding e o que mais? Percepção de progresso. Quando durante o momento que o aluno está praticando, por exemplo, a Priscila fala para mim na nossa aula de culinária, vamos lá, Najib, nós vamos fazer uma feijoada. Tá? Esse é o produto final da aula hoje. Me ajuda aí. O que nós precisamos primeiro para fazer uma feijoada? Aí eu começo a pensar em tudo que ela me ensinou. Fala, tá, beleza. Primeiro eu preciso uma lista de todos os ingredientes. Então, pensando no produto pronto, eu vou precisar de cheiro verde, salsinha, alho, cebola, feijão, paio, costelinha, toicinho, bacon, sei lá, pá. Enquanto eu vou falando e recuperando a minha memória, a Priscila fala, ih, cara, show de bola, velho. Isso faz com que eu me sinta progredindo na aula de culinária da Priscila. O Pedro fala para mim, Najibão, puxa um compasso 3x1 aí. Aí eu começo, ele fala, isso, cara, isso, ó, corrige aqui, ó, tem que bater, ó, pá, pá. Aí, boa, Najibão, é isso aí. Se você não celebrar, galera, se você não celebrar durante a aula, sua aula é um saco, velho. Aluno não aguenta. Quem já ouviu de um professor de ensino médio, acho que todo mundo ouviu, mas eu vou arriscar perguntar. Quem já ouviu de um professor do ensino médio dizendo assim, ó, eu tô aqui para dar minha aula. Chega no final do mês, o meu tá na minha conta. Se vocês quiserem aprender ou não, ó, problema seu. Quem já ouviu isso de um professor de ensino médio? Acho que todo mundo, né, cara? Nossa, é broxante, não é? É ruim, velho. Você fala, nossa, mãe, que vontade de jogar esse professor num penhasco bem fundo e ver ele cair, que nem o desenho do Papaléguas. Para que serve um cara desse? É lógico, eu entendo, porque eu também já ensinei no ensino médio, nunca falei isso. Mas eu sei que é difícil você fazer uma sala com 48 alunos ficar em silêncio para você explicar. É um momento meio que desabafo do professor. Mas a gente não tem esse ambiente. Ainda assim, sala com 48 alunos, dava para jogar um clips no chão durante a aula de muitos professores na escola que a gente ensinava. Porque os caras dominavam a técnica da atenção. Os alunos quando alguém arriscava falar alguma coisa com o outro, os alunos corrigiam e falavam, atenção aí, meu. Eles se corrigiam. Então tem como você fazer isso daí. É só você trazer para você a responsabilidade. Falamos de bastante coisa aqui hoje. O objetivo meu na aula era apresentar para vocês essas 3 coisas aqui, ó, que são consideradas importantes para você garantir que o aluno tenha uma boa performance. E a gente aproveitou já para organizar todo o conteúdo de maneira que você tenha uma visão mais ampla do seu plano de aula. Do seu plano de aula. Não se preocupe, vou fazer um print aqui, vou colocar no grupo lá de coordenadores e no grupo do pedagógico, e vocês podem depois fazer alguma coisa parecida, bem melhor aí, no caderno de vocês, tá? Agora eu queria que vocês me ajudassem dizendo do que nós falamos aqui, o que mais chamou a atenção de vocês. Pedro? Acho que, para mim, é esse scaffolding que você falou. Eu achei isso bem interessante. Por quê, Pedro? O drag-in, por exemplo, eu sempre fiz em todas as minhas aulas. Isso já era algo, eu não conhecia com esse nome, eu fazia por intuição mesmo, né? Agora, esse scaffolding eu achei muito interessante porque algo que eu fazia, que agora eu concordo com você, que é muito melhor você fazer scaffolding, eu sempre fazia, o que a gente viu na aula passada, quem lembra? Eu sempre fiz isso, né? Mas esse é o arrasto, né? Esse é o arrasto.
Mas eu acho muito mais interessante a gente colocar o aluno e ajudar ele a lembrar disso do que você ficar cobrando que ele lembre-se disso. Então, achei isso que foi bem Legal, interessante. legal, legal. Maravilha, Pedro, maravilha. Pessoal de Porto Velho aí, quem tá na sala aí, o que mais chamou sua atenção? Fala para mim e por quê? Oi, gente, de novo. Só lembrando, Najib, é Alice, tá bom? Ô, Alice, perdão, eu vou anotar aqui, prometo que agora eu vou lembrar. Tudo bem, tudo bem. Uma coisa que chamou muito minha atenção foi o drag-in, porque eu me recordei de um último treinamento seu, que, como eu disse, num outro dia que eu consegui aparecer, se eu não me engano, quinta passada, que tem um tempo que eu não vejo seus treinamentos, porque eu estou na tarde agora, e aí eu acabava perdendo, mas mesmo assim, um treinamento, acho que foi do começo do ano, eu ainda consigo me lembrar, olha só. Legal, que e bom, aí que eu bom. lembro de você falando do lobo frontal mesmo, que o aluno, a maioria tem entre 15, 16, 17 anos. E não é comum que o aluno dessa idade, uma pessoa dessa idade, tenha empatia. Não é desenvolvido. Eu lembro que você falou isso. E aí eu, na hora que você estava falando sobre o dragging, eu, nossa, verdade, ele não tem a obrigação de ser legal comigo se a aula está chata. Eu preciso fazer a aula ser emocionante para ele, eu preciso que grave na memória dele isso. Então, o que eu posso fazer para ficar mais emocionante? Aí foi isso a primeira coisa que me veio na memória. Eu fico muito feliz que você tenha tido essa percepção, Alice, porque a gente trata aluno, galera, olha que eu vou falar aqui, a Alice trouxe uma coisa bem importante que a gente já falou e foi muito legal você trazer isso à tona. Quando a gente trata um aluno, qual a idade média dos alunos de vocês? Qualquer um. 16 a 18 alunos, mais ou menos. 14 a 17, né? 14 a 17 em média. Olha só que eu vou falar para vocês. Na biologia, em neurociência, a gente estuda isso. Na biologia da formação do teu cérebro, essa parte da frente aqui, que é responsável por tomar decisões, por sentir empatia, por se colocar... Olha só que eu vou falar. Por se colocar no lugar da outra pessoa, ela só amadurece em média, devido às experiências da vida, pode variar de um indivíduo para o outro, aos 24, 25 anos de idade. Você está pedindo para uma criança, praticamente, fazer algo que ela não tem competência biológica para fazer. Ela não vai fazer. Você tem que utilizar de estratégias para poder levá-la a aprender. É esse o seu papel como professor. Por essa razão, infelizmente, o nosso país tem muito a desenvolver na formação de professores. Professores precisam entender de muito mais do que simplesmente a matéria que está ensinando. Se eu falar para a Emily, ela classificar o que leva um professor a ser bom professor, tenho certeza que ela vai falar didática, conhecimento da matéria e carisma. A didática é importante. A didática envolve não é só saber usar o quadro branco. Didática é isso aqui. É conhecer um pouco da fisiologia, um pouco de neurociência, um pouco de dopamina, de cortisol, de noradrenalina. Nossa, momento do aluno estar fazendo a prática. O que está sendo liberado no corpo dele? Cortisol em altíssimo nível. Então o cortisol é um neurotransmissor que diz para você, ou corre ou luta. Não está no aprendizado. O que eu tenho que fazer? Inserir dopamina no cara. Como? Aê, boa, Pedrão, show de bola. E o meu corpo troca o cortisol pela dopamina. Faz sentido? Eu vou querer mais dessa dopamina na próxima aula. Porque o Pedro falou para mim que eu acertei o compasso hoje, cara. Apesar de eu ser canhoto, eu consegui tocar. E eu vou voltar na aula que vem porque eu quero mais desse sentimento. Galera, pensa assim, ó. O ensino... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para usar aqui. Como que não estava previsto isso, então eu não preparei. Mas vamos pensar assim, ó. O ensino é o que está aqui dentro. A matéria está dentro dessa caixinha. Olha aqui para mim, você está me vendo? Dá um joinha, se você está me vendo. O ensino é o que está aqui dentro da caixinha. A caixinha é o sentimento. Ou seja, o aluno só leva para casa, dentro de um sentimento, aquilo que você quer que ele aprenda.
Se você não colocar isso na cabeça, você não vai ser lembrado, o aluno não vai aprender e você não vai dar garantias de que ele vai sair dali sabendo alguma coisa para a vida dele. Que é uma baita de uma missão. Uma baita de uma missão. Beleza, pessoal de Ponta Grossa vai ter que sair. A gente já está encerrando também. Esse daqui, galera, eu queria a permissão de vocês para colocar. Eu vou colocar no meu canal do YouTube esse treinamento e vou disponibilizar o link para vocês. Tudo bem? Compartilhar a imagem de vocês? Tá bom, não vem me pedir dinheiro depois porque eu não vou dar. Vocês concordaram. Muito bem. Deixa eu ouvir mais alguém aí. Ô Pri, o que mais chamou a sua atenção no treinamento de hoje? Fala para mim. E por quê? A atenção igual da Alice. Ô Pri, fala um pouquinho mais perto. Eu quase não estou conseguindo te ouvir. É o mesmo que chamou a atenção da Alice, o drag-in. O drag-in, que é o arrasto, né? Isso. O arrasto favorece a memória. Guardem isso aí, tá? Ana Gibi, muito bom. Eu aceito você divulgar a minha imagem no YouTube, mas tem que marcar o meu nome lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou disponibilizar o link depois para vocês do YouTube. Vocês entram, pode fazer a menção, comentário e começar a seguir o canal lá, que vai ter muito mais disso no canal, viu? Já fiz o meu merchan aqui também. Vai 50%, né, Gibi? Não vi nada disso, não. Lá. Ô, Emily, fala pra mim. Pra você que já viu isso daqui, que já tá careca de saber, o que mais chamou sua atenção que você acha que deu pra refinar um pouquinho aí pra você e a galera de Cascavel? Então, quando você perguntou, né, o que mais chamou a atenção, eu aproveitei que o Eric estava aqui na sala, porque ele é um que quase nunca participa dos treinamentos também, e a gente começou a comentar um pouco sobre as 3 perguntas. Você se importa comigo? Você pode me ajudar e eu posso confiar em você. Porque isso foi o que mais chamou a atenção do Eric, né, durante todo o treinamento. Aí, passou um pensamento pela minha mente que não adianta só a gente saber que o aluno tem essas perguntas. A gente tem que saber como que a gente responde elas para os alunos. Isso é algo que a gente pode pensar. Porque eu sei que o aluno se pergunta isso em todas as aulas, ou o pai pergunta isso em todos os atendimentos, mas como que a gente vai responder essas perguntas sem necessariamente precisar falar para o pai, olha, eu não importo com você, a gente tem que mostrar também com ações, porque o ser humano, ele precisa muito disso também, não só de ouvir a gente falando, mas de perceber através das nossas ações. Então, isso é algo que me chamou a atenção, que antes eu ficava assim, tá, eu sei que o aluno se pergunta isso, eu sei que o pai se pergunta isso nos atendimentos, e algo que eu sempre me questionei, como que eu vou mostrar isso para ele? Como que eu vou mostrar que eu me importo? Como que eu vou mostrar que eu posso ajudar? Porque só falar também não, eu sei que não adianta, não é suficiente. Então, eu preciso saber também que ações que eu tenho para ajudar ele. Ô, Emily, fantástico. Eu vou até colocar aqui uma provocação. Que ações minhas em sala para o aluno fazem com que essas perguntas sejam respondidas? Fantástico, Emily. Essa é uma provocação que nós temos que, como professores, nos fazer. Que ações minhas dentro de sala fazem com que eu responda a cada uma dessas perguntas aqui. Eu posso dizer a vocês com segurança que quando você usa drag-in, scaffolding e a percepção de progresso, você está deixando claro que você se importa com o aluno, que você consegue ajudá-lo, porque por causa disso ele teve uma boa performance. E ele vai se ligar. E ele vai conectar em você porque você significa ajuda. E isso é legal. Tá? Então continuem aplicando isso no plano de aula de vocês, porque com toda certeza os alunos de vocês vão lembrar de vocês do que vocês têm ensinado. Tá bom? Vou fechar aqui. Vamos fazer nosso print. Vamos lá. 3, 2, 1. Eu fico parecendo aquele sapo do Muppet Show, né? Com essa cara assim. Maravilha, gente. Beijo no coração. Até a próxima semana. Boas aulas pra você. Ô, Carlos! Você fugiu do treinamento hoje, né, ô miserável?
Oi, Najib. Então, eu tava verificando uns negócios aqui dos desaparecidos aqui Tudo da bem, cara, unidade só tô Porto pegando no Velho. seu pé, tô sabendo. Sabia que você tava ocupado. Tamo junto. Tchau, tchau, Depois você Najib. assiste no YouTube lá. Um abraço.